Estamos aqui hoje com mais um podcast, mais uma live da MindVet. Convidamos duas pessoas muito queridas, dois amigos, que vão nos ajudar hoje a falar um pouco sobre o uso do Doppler, da ultrassonografia Doppler, especialmente na escolha das receptoras. Não é isso, Guará? É isso aí, Rafael. Boa noite a todos. Hoje a gente tem duas pessoas super especiais, a doutora Karine Morelli, médica veterinária, graduada pela Unimar, Universidade de Marília, e pós-graduanda, mestranda na Faculdade USP de Pirassununga. FMVZ, né, Karine? Eu sou matriculada por São Paulo, mas nosso laboratório fica em Pirassununga. Tem uma divisão lá, eu sempre confundo. Mas é a USP de Pirassununga. E o doutor Guilherme Pugliese. Doutor Guilherme é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor Guilherme fez mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, na área de fisiologia da reprodução animal. Dr. Guilherme fez treinamento e estágio em doutoramento na University of Wisconsin e atuou como colaborador da Eutheria Foundation, simplesmente do Dr. O.J. Ginter, né, Dr. Guilherme? É uma das maiores reproduções, uma das maiores referências na reprodução equina mundial. Dr. Guilherme fez pós-doutoramento em reprodução animal pela FMVZ em zootecnia, pela FZEA USP, e ele atua nas áreas de fisiopatologia da reprodução animal e biotecnologia aplicada à reprodução de bovinos e equinos. E atualmente o Dr. Guilherme é professor doutor da FMVZ USP. Karine e Dr. Guilherme, muito bem-vindos. Obrigado pela colaboração de vocês aqui nesse tema tão importante que a gente vai conversar hoje. Boa noite a todos aí. Rafael, Gilberto, querido Guará, né? A gente conviveu bastante lá em Viçosa, é uma grande satisfação aí a gente tá aqui para conversar um pouquinho, né, do uso do Doppler na avaliação de receptores. Fico muito contente aí, agradeço a oportunidade de a gente falar um pouco desse trabalho aí junto com a Karine. Boa noite, pessoal. Obrigada mais uma vez pelo convite, Guará, Rafael, pela oportunidade de a gente falar um pouquinho desse trabalho que vocês acompanharam de perto aí durante quase 6 meses. Bom demais. Vamos lá, então. Acho que a gente podia começar, se o professor puder nos esclarecer como que é o funcionamento do Doppler e como que ele pode ajudar, né? Ele vem para somar, não vai vir para substituir, talvez, a nossa ultrassonografia convencional, mas como ele vem ajudar a gente no dia a dia. É isso mesmo, Rafael. Como você falou, é uma ferramenta que a gente busca, né, somar as avaliações já convencionais, né, de receptoras. É uma modalidade de ultrassonografia que, na verdade, ela não é tão recente, ela já tem, né, o desenvolvimento, né, do ultrassom Doppler há algumas décadas, né, mas o seu uso na avaliação reprodutiva, não só da fêmea equina, né, mas de grandes animais, data já de, né, há poucos anos, né? Então, na verdade, em termos de estudos mais de fisiologia, a partir dos anos 2000, mas realmente da aplicação, né, da ultrassonografia Doppler, buscando aí uma ferramenta a campo, né, aplicada, a gente pode falar aí nos últimos 10 anos, né, um pouco mais em bovinos, e agora, recentemente, a gente tem aplicado também esse conhecimento na espécie equina, né? Então, o ultrassom Doppler, de forma geral, né, sendo bem breve aqui, mas só para dar uma ideia, né, para o público aí que está nos assistindo, a gente consegue avaliar a perfusão sanguínea, né, diversos tecidos, órgãos ou estruturas, no qual a gente tem uma ideia, né, através dessa perfusão sanguínea, da funcionalidade, né, da atividade dessas estruturas, tá? Então, no caso aqui das receptoras que a gente vai falar hoje, nós objetivamos aí avaliar a perfusão sanguínea, né, do útero, principalmente a parte do endométrio, mesométrio, e também do corpo lúteo, que eu acho que foi o principal foco, né, e o principal achado do estudo da Karine, que eu tenho certeza que ela vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais detalhes aí na frente, né. Mas é um conhecimento que a gente já traz um pouquinho da espécie bovina, né, Rafael e Guará?
E essa aplicação a gente tentou trazer para essa avaliação na espécie equina, né? Então, por meio dessa perfusão sanguínea, a gente tem uma ideia da atividade do corpo lúteo, né? Basicamente, é essa a nossa função, seria essa ideia, né, da avaliar a funcionalidade desse corpo lúteo, que a gente sabe que é fundamental, né, para a manutenção da gestação e para o sucesso gestacional. Ô, Guilherme, e vocês fizeram um trabalho anterior com bovinos, onde vocês encontraram uma correlação forte do fluxo sanguíneo do corpo lúteo, né, com a taxa de prenhez. E esse trabalho em bovinos que deu origem ao trabalho em equinos, né? Você comenta um pouquinho para gente sobre esse trabalho com bovinos, por favor? Isso mesmo, Guará. A gente realizou aí, na verdade, 2015, 2016, já faz até um tempinho, um experimento, né, aqui com alguns colegas que transferem uma quantidade de embrião bovino, né, grande em algumas regiões de São Paulo e Goiás. E a gente queria, da mesma forma, né, usar o Doppler como, né, uma avaliação aí da funcionalidade do corpo lúteo nessas receptoras, né? Então, a gente transferiu aí pouco mais de 400 embriões, né, para receptoras de embriões de corte, tá? Receptoras bovinas. E nós avaliamos, né, o tamanho do corpo lúteo, né, dosamos progesterona circulante e também a perfusão sanguínea do corpo lúteo por meio do ultrassom Doppler colorido, né? E por meio dessa avaliação, depois nós fizemos uma análise retrospectiva, na qual indicou para a gente que o único fator, né, que influenciou a taxa de concepção dessas receptoras foi a perfusão sanguínea do corpo lúteo, tá? E aí, quando a gente fez uma análise subsequente, olhando para essa perfusão sanguínea, né, a gente faz uma avaliação aqui no laboratório em termos de proporção daquela área, né, do corpo lúteo visível que apresenta sinais coloridos, né, que indica para a gente essa perfusão. Nós identificamos aí uma relação positiva, né, e linear da perfusão sanguínea do corpo lúteo com a probabilidade de prenhez, né? Ou seja, quanto maior a perfusão sanguínea desse corpo lúteo no momento ali da transferência, maior a chance dessa receptora se tornar gestante. Então, foi um achado bem interessante, né? A gente ficou bem empolgado aí. E em umas outras análises subsequentes também, a gente viu que não teve uma associação dessa perfusão, né, no caso do bovino, com a progesterona circulante, né? Então, foi uma característica aí bem interessante, né? Que não estava associado nem com o tamanho, nem com a progesterona, que é um hormônio aí que a gente sabe que é fundamental e é sintetizado, né, no corpo lúteo, tá bom? Então, basicamente, foi esse trabalho aí que direcionou a gente depois a pensar na espécie equina. E da mesma forma, né, Guará e Rafael, a gente sabe a importância da receptora, né, no processo. Então, é um ponto-chave. Na espécie equina, às vezes, a gente ainda tem a opção de selecionar um pouco mais. Então, isso que é interessante. No bovino, às vezes, a gente não tem outra receptora. Mas essa é uma opção também da gente pensar nessa ferramenta, né? Então, com isso, a gente tinha essa ideia já há um tempo, né? E, como se diz, precisava da pessoa certa, né? E dos colaboradores, dos parceiros certos aí para conduzir o trabalho. E eu fui muito sortudo aí que a Karine veio aí para agregar no nosso grupo, fazer o mestrado junto com a gente no Alifem. E sorte também de ter parceiros como você, né, agora, para abrir a possibilidade da gente conduzir esse estudo. Então foi bem interessante. Acho que a Karine pode depois falar um pouquinho mais, mas a base foi essa: trazer isso do bovino para também pensar numa ferramenta, né, de avaliação das receptoras equinas. Tá? Muito bom. Ô, Karine, conta pra gente como que foi, assim, os passos desse trabalho, como que foram essas coletas de dados a campo, o que foi mensurado, como que foi delineado esse experimento para o pessoal entender, né, como que vocês chegaram a esse resultado de relevância. Como o professor ele comentou, veio muitos estudos em bovino, mas tinha pouca coisa em equino. O primeiro trabalho similar em equino é de 2015, realizado em 2015, publicado em 2016, e ele é um número reduzido de animais. E a gente sabe que quando a gente avalia diferente do bovino, que é transferência em D7, a gente tem muitas categorias para égua.
Então, um número reduzido, ele acaba complicando ainda mais. Então, esses estudos tinham de D3 a D9 com um número reduzido. O experimento com maior N, a gente tem em torno de 48 animais antes do meu experimento. Então, o grande ponto foi, vamos tentar realizar um experimento semelhante ao que foi realizado em bovino, mas com N fora do que a gente tem publicado, porque fica no efeito de tendência. Então, a gente não tinha uma resposta clara em relação à ultrassonografia Doppler para equino, igual a gente tinha para bovino. Então, esse foi o primeiro ponto. A gente pensava acima de 100 transferências de embrião para a gente extrapolar o número publicado na literatura, porque, de fato, o maior trabalho é com 48 animais, só que ele não avaliava no momento da transferência de embrião. Então, ele fazia uma contagem de pixels posterior. Então, era uma técnica que não dava para a gente utilizar no momento da transferência. Então, essas foram as duas teclas iniciais e o ponto de partida do nosso trabalho. Aumentar o número de receptoras para a égua e fazer uma avaliação que a gente pudesse fazer em tempo real. Porque a dosagem da progesterona a gente não consegue realizar e contar pixels também a gente não conseguiria fazer isso no momento exato. E a gente criar algo bem aplicado para o veterinário de campo ele conseguir executar em todas as transferências dele. Então, esse foi o grande ponto. E a diferença do equino, que a gente entra com um número limitado de animais todos os dias. A gente tem ali 5 receptoras, 10 receptoras que vão, de fato, receber o embrião. Então, isso possibilita que a gente faça mais análises. Então, a gente avaliou o tônus uterino, se a cérvix estava aberta, fechada ou intermediária. A gente avaliou edema, a gente avaliou a ecogenicidade do útero. Então, a gente fez todas as avaliações em modo B, convencional, porque, mais uma vez, o Doppler ele não veio para substituir essas avaliações, e sim para somar. Então, a gente partiu desse ponto, de avaliar de fato um modo B e uma palpação muito bem feita e associar com a ultrassonografia Doppler de útero, como o professor comentou, a gente avaliou o endométrio e o miométrio em relação à perfusão, tanto do corno ipsilateral ao CL quanto contralateral ao CL, e avaliamos a perfusão do corpo lúteo também. Então, foi uma análise bem criteriosa, acho que eu tenho 38 avaliações, considerando tudo, embrião, dia da receptora. Então, a gente tentou fazer um experimento bem completo, avaliando... 38 variáveis, Karine? Que você quase sistematizou a coleta de dados? Tudo que eu podia coletar de dados, eu coletei no campo, justamente para a gente comparar todos os fatores. Para a gente não ficar no mediano. A gente queria avaliar o máximo de avaliações possíveis num ambiente controlado, numa única propriedade, para não ter efeito de fazenda, com uma única pessoa transferindo embrião. Então, para a gente ter as avaliações mais homogêneas possível e comparar, de fato, em relação à ultrassonografia Doppler. Então, foi um experimento que tudo que a gente tinha de dados, a gente coletou para a gente poder avaliar. Eu acho que é válido a gente comentar, o Karine, que você e o Guará trabalharam juntos, né? Trabalhamos juntos. Foi difícil tolerar o Guará durante 6 meses? O Guará foi um anjo na minha vida. Eu falo que eu entrei e eu recebi muito não em relação a dosar, realizar esse experimento, e o Guará ele caiu assim no céu, na hora certa, no momento certo, para a gente ter esse resultado tão bacana que foi do meu experimento aí. Então, foi uma parceria aí que deu muito certo. E a Karine, além de ser uma excelente pessoa, é uma excelente assessora de assuntos digitais. Foi incentivadora e colaboradora do início da Mindvet, né, Guará? E nascer. Acompanhou o nosso projeto. Ô, Karine, eu acho que seria muito legal falar para o pessoal entender como que foi feito exatamente a avaliação das receptoras. E eu fazia, né, a minha avaliação de modo B, tradicional, e a Karine não participava. Ela, né, realmente não ficava nem perto. E as éguas saíam do tronco. Estavam sincronizadas no dia, justamente para ser bem às cegas mesmo. Essas éguas passavam no tronco, eu avaliava, fazia a minha avaliação convencional. Marcava lá as minhas anotações, né, de tônus uterino, edema, ecogenicidade, ecotextura, cérvix, e essas éguas iam embora. Elas não ficavam no tronco. E depois, a gente sempre avalia de manhã e coleta os embriões à tarde. Eu gosto de avaliar todas as receptoras antes de começar as transferências. É uma sistemática minha. Então, quando eu vou fazer as transferências, eu gosto de saber quais as receptoras que eu vou usar. E eu gosto de estar com todas à mão.
E aí a gente fazia as transferências à tarde. Aí à tarde eu ia coletando embriões e a Karine fazendo a avaliação dela, dessas receptoras novamente, aí eu já não participava, né? Então foi uma avaliação assim, dupla cega literalmente. O modo B E a aí eu gente acho que seria comparou. legal, Karine, falar para o pessoal como que foi especificamente essa avaliação de fluxo sanguíneo do corpo lúteo. Como o Guará ele comentou, essas receptoras vinham na minha mão e eu não sabia quem que era a melhor receptora do dia, quem não era. Eu não fiz nenhuma avaliação antes. Eu avaliava as receptoras que estavam sincronizadas, exceto aquelas que tinham líquido no útero, que por alguma característica, ou tônus baixo, com muito edema, então que já não receberiam embrião num programa convencional, a não ser, sim, em último caso, né, que a gente não vai descartar o embrião. E eu só avaliava aquelas que de fato receberiam o embrião, mas sem saber as avaliações do Guará. Essa receptora ela entrava no tronco, eu começava no modo B, palpação, e não olhava o caderno do Guará. E aí eu ia para o Doppler, que era a minha diferença em relação à avaliação do Guará. Além de avaliar o que ele já tinha avaliado, eu fazia ultrassonografia do útero e do corpo lúteo. Do corpo lúteo eu avaliava de 0 a 100% em escalas de 5 em 5. Então, eu dava uma perfusão estimada ali, e aí com técnica isso fica, com rotina isso fica bem claro, igual como a gente avalia a motilidade espermática. Então, a gente dá uma avaliação subjetiva de 0 a 100, e à medida que a gente vai praticando, essa avaliação fica quase que constante. E posteriormente, eu classificava essa perfusão de corpo lúteo em 4 scores, que no final ficou 2 scores para facilitar a aplicação no campo. Então, eu avaliava de 0 a 100, de 5 em 5, comparando todos os critérios ali. Depois eu classificava em 4 graus. Então, sem perfusão, que a gente não teve nenhuma receptora nesse caso, porque ela já estaria fora, né? Porque a gente sabe que abaixo de 25% de perfusão é incompatível com a gestação, então ela já seria excluída naturalmente, então não entrou no meu experimento. Perfusão 2, que é de 26 a 49. Grau 3, que é de 50 a 74. E grau 4, 75 a 100%. E depois, no estudo retrospectivo, a gente só dividiu em 2 grupos. Perfusão baixa, que foi considerado menor ou igual a 55%, ou perfusão alta, acima de 55%. Então, para facilitar a aplicação mesmo. Porque diferenciar de 0 a 100 pode ser um pouco complicado para quem não tem muita experiência, mas classificar em 2 scores de baixo e alto fica fácil ali, a não ser na média dos 55, 60, que talvez gere uma dúvida, mas pensando em facilitar, a gente classificou em 2 scores. Perfeito. Ô, Guilherme, e essa avaliação de perfusão de corpo lúteo, ela é uma técnica que você trouxe do Günther, né? Quem desenvolveu essa metodologia foi ele, e você, como teve com ele lá, né? Trouxe Exato. e aplicou. Na verdade, assim, o Günther foi, né, o laboratório dele lá em Madison, né, em Wisconsin, que você falou, foi um dos pioneiros, né, em trabalhar com ultrassonografia em grandes animais, tanto na espécie bovina quanto equina. Tiveram outros, né, um grupo do Japão, tem um também da Alemanha, na Suíça, na verdade, que trabalhou bastante. E lá no Günther, né, essa avaliação, como a Karine explicou muito bem, aí de 0 a 100, era a nossa metodologia, né, era o nosso padrão. Que aí você consegue ter um espectro maior, né, e fazer uma análise, até em termos analíticos, né, para ter uma variável contínua, e a gente consegue ter mais, vamos dizer, possibilidades, né, analíticas. Então, a gente sempre tentou esse grau de precisão, né, que a Karine comentou, e isso a gente trouxe de lá, assim, né, eu trabalhei lá com fêmea bovina, né, estudando muito o mecanismo de regressão do corpo lúteo, né, de luteólise, então teria um outro período, né, se a gente pensar no sequestral, né, de perda da função, do que a gente está avaliando aqui, né, que é bem na parte de luteogênese, né, desenvolvimento do corpo lúteo dessas receptoras. Mas a aplicação é a mesma, né, em termos de avaliar a função desse corpo lúteo, da atividade desse corpo lúteo, né. Então a gente trouxe esse conhecimento primeiro para o bovino aqui, da receptora bovina, e depois essa aplicação na fêmea equina. Você me permite, Karine, eu queria só acrescentar uma coisa na parte analítica aí, que eu acho que é importante, né? A Karine falou que inúmeras variáveis aí, né, fatores foram considerados, né? Foram avaliados. Foram avaliados.
Exato. E aí, assim, a gente está falando aqui, né, de uma variável resposta, né, que é binomial, né, que é prenhese, é sim ou não. Ela emprenha ou não emprenha essa receptora, né? E, e para isso, né, como ela falou, a gente precisa de repetição, né? A gente precisa usar um grande número de animais, então isso é uma coisa importante. Depende, tem com certeza várias coisas para levar esse sucesso gestacional. Então a gente tentou abordar, né, tudo que era possível, né, tudo que a Karine pôde avaliar, né, testar, fazendo as avaliações convencionais e com Doppler, né? E aí eu queria só comentar depois na parte analítica que isso foi considerado, né? Então a gente colocou tudo no modelo inicial, né? Tudo que poderia afetar, desde qualidade de embrião, dia da receptora, né? Tudo isso foi feito numa análise. Sêmen, Exato, até a origem do sêmen. Então a gente do embrião, análise considerou. inicial para poder deixar realmente os fatores, né, que mais influenciariam, né, para o modelo final de análise, tá? E aí a gente caiu exatamente com essas variáveis, né, do útero e principalmente do corpo lúteo, né? E por fim, na última análise, né, já tirando de fora ali aquelas variáveis que pouco afetam, né, a taxa de concepção, a gente teve esse resultado da perfusão do corpo lúteo, né, que foi a única variável realmente que afetou a taxa de prenhez nesse estudo, né? Então, reforçando aí a importância, né, não só para a fêmea bovina, que a gente já tinha detectado e que eu tinha comentado, como agora para a fêmea equina também, né? Para análise do endométrio, né, do endométrio e do miométrio, também tiveram essa sistemática, Karine? Semelhante, a gente não dá o grau de 0 a 100% no endométrio e no miométrio, a gente já classifica em scores de 1 a 4. 1 é sem perfusão e 4 máxima perfusão. E aí eu avaliei o endométrio separado do miométrio, os dois em escala de 1 a 4. Entendi. E falando nesse assunto, Rafael, é legal que quando você tem uma égua com endometrite, a perfusão realmente vai lá em cima, né, Karine? A gente teve alguns casos de passar, ter um líquido mínimo no útero, assim, quase que imperceptível, e aquela perfusão exagerada, um grau, assim, 4 mais até poderia dar, porque ele chega a ser até bem patológico essa perfusão. E aí passa na semana seguinte a égua com endometrite. Teve até uma, acho que com piometra, né, Guará, que a gente fez algumas imagens com essa perfusão exorbitante, assim. É um grau que eu dava acima de 4. E vira critério de descarte, pelo menos, né? Vira. Sim, a Uma gente não tem avaliação. muita coisa em relação a isso na literatura, mas a gente vê alguns relatos do campo, algumas experiências onde mostra que esse aumento de perfusão pode estar associado a uma endometrite, alguma inflamação, uma possível piometra, alguma coisa que interfira nessa taxa de prenhez. Então, vira um grau, pelo menos para a gente, se não tiver opção, ter ciência de que pode interferir na taxa de prenhez, mas se a gente tiver opção, ela vira critério de descarte mesmo. Mais uma área a ser desbravada, então. Próximos passos, doutorado agora. Vamos trabalhar com isso daí. Essa observação Oi? agora é interessante, né? Porque exatamente isso, né? É uma ferramenta que a gente avalia a perfusão sanguínea, né? Mas a gente tem outros processos, como processos patológicos aí que pode ser indicados, né? Também precisa mais estudo, né? A Karine já falou, a gente tem pouca coisa nessa área, né? Mas eu acho que pode ser uma ferramenta interessante também, né? Que é uma problemática constante, né? Na égua, então só precisa talvez ter mais investigações mesmo. Perfeito. É importante falar também, Rafael, que assim, a gente fazia a nossa avaliação de modo B, e aí depois a gente avaliando as planilhas, sem avaliar a estatística exatamente, eu e a Karine, a gente não conseguia encontrar nenhuma correlação, né? A gente praticamente terminou o experimento e achando que nada correlacionava com nada. Né? E aí depois o Dr. Guilherme veio, fechou, amarrou, né? Rodou a estatística e aí sim conseguiu correlacionar a taxa de prenhez com a perfusão do corpo lúteo, né, Guilherme? Isso foi muito legal. Não, foi bem interessante. Sim, é lógico que a gente tinha, né, uma hipótese, né, que era realmente
o que a gente trouxe do bovino, né? A hipótese era que a perfusão sanguínea ela poderia, né, estar associada à probabilidade de prenhez, mas pesquisa é sempre isso, né? Às vezes a gente nunca sabe o que vai encontrar, né? E às vezes a gente tem muitos insucessos, né, que fazem parte também, e é importante também. Mas quando a gente consegue ter um sucesso de suportar a nossa hipótese, né, realmente como se diz, né, uma satisfação às vezes um pouco maior que tudo que a gente delineou, né, hipotetizou realmente, e viu numa situação específica do bovino, né, também a gente conseguiu observar no equino. Então, acho que dá mais força, né, e realmente foi um resultado que na hora surpreendeu, como eu falei, a gente esperava isso, mas a diferença, né, que deu, acho que em termos de um corpo lúteo de alta perfusão e baixa perfusão, né, a Karine depois pode comentar melhor aí esses valores, mas isso me surpreendeu bastante, né, eu vou ser sincero, eu esperava às vezes uma diferença um pouco menor, não um efeito tão evidente. Também. Aproveita e já comenta para a gente, Karine, os resultados do experimento que a gente já segue daí. Eu tentei olhar essa planilha, o experimento inteiro, que era para não me apegar demais ou me decepcionar. Então, não olhava, eu só olhava por cima, assim, o mínimo possível, justamente para eu falar, não, vou avaliar do início ao fim com a mesma cabeça, sem saber se influencia ou não. E analisando, a gente fez a primeira análise estatística em abril, então eu não tinha finalizado o meu experimento ainda, mas a gente fez justamente para mandar para o resumo para SBTE. Então, nos resultados estão com 101 animais, depois a gente acabou acrescentando um pouco e fechamos em 110. Mas melhorou o grupo com alta perfusão, né, acima de 55% de perfusão do corpo lúteo, né, ele emprenhou quase 36% a mais do que o grupo considerado baixa perfusão. Eu realmente não esperava. Para ser mais exato, ele cumpriu 35,8% a mais. Então, quase 36% em relação ao grupo baixa perfusão. Foi um valor que me surpreendeu muito. É muito legal, Rafael, e eu acho que quebra também, Guilherme, um certo paradigma na forma de avaliar corpo lúteo. Porque eu lembro, quando eu comecei, a gente procurava aqueles corpos lúteos grandes, hiperecogênicos, né? Tinha uma associação que aquilo era o corpo lúteo mais funcional. E aí, com essa tecnologia do Doppler, com o uso dessa tecnologia, a gente já percebe que o importante é a perfusão, e o corpo lúteo que tem a maior perfusão não necessariamente é o mais ecogênico, ou não necessariamente o maior. A gente tem corpos lúteos pequenos, altamente funcionais. Né, Karine? Então, isso também eu acho que mudou muito essa forma de avaliar corpo lúteo na seleção das receptoras. A gente já teve até alguns casos, né, Guará, que você avaliou o corpo lúteo para você estava excelente no modo B, e aí quando eu fui avaliar, eu ainda assustava, assim, que eu via que tinha perfusão 25 ou abaixo de 25, e esse animal era o único acordo que eu tinha com o Guará, era se o endometa tivesse muito aumentada a perfusão, ou se o corpo lúteo tivesse muito baixa a perfusão, que era a única hora que eu avisava para ele que estava diferente. Então, teve acho que 2 ou 3 animais que entrariam no bolo e eram embriões importantes que iam receber no dia. E a gente acabou eliminando na hora de passar o Doppler, porque viu que era realmente incompatível com a gestação, corpo lúteo grande, ecogênico, sem perfusão. Posso fazer só um comentário adicional, né? Talvez 2 aí. À vontade. Isso que a Karine falou é importante, né? E aí a gente traz isso independente da espécie, né? Porque, como eu falei, eu trabalho com bovino, com equino, a gente faz uma coisa com pequenos ruminantes também, mas assim, a gente vê que independente da espécie, às vezes você cai na situação de ter corpos lúteos grandes, né? E realmente de baixa perfusão, né? E isso no bovino a gente viu realmente que leva um insucesso, né? Realmente é incompatível, né? Então, por isso esse critério também, né? Você tem um corpo lúteo, às vezes, dependendo se ele é maciço, né? Trabeculado, às vezes ele tem uma cavidade, isso tem uma diferença ainda do equino, né? A gente pode fazer essa comparação direta do bovino, porque o CL do equino ele é bem distinto, né? Mas, assim, independente disso, de termos morfológicos, né? De como está a estrutura ali no modo B,
a gente vê também essa situação de teles bem grandes, né, e com baixa perfusão, né, e às vezes aquele menorzinho, um pouco mais compacto, tá com uma alta perfusão sanguínea, né. Então é interessante, isso chama bem atenção, a gente fica às vezes, dando muita importância para o tamanho, né, mas ele talvez não representa essa funcionalidade e talvez possibilidade de manutenção desse corpo lúteo, né, para frente, né? E que era uma pergunta que eu ia acrescentar, se teve alguma parte que levou em consideração as perdas embrionárias pós-gestação. Acho que no trabalho ainda não, né? Mas não sei se a Karine tem isso anotado, Karine. Até alguns animais eu tenho até uns 4, 5 meses de gestação, que foi quando a gente passou no final da estação de monta avaliando tudo. Mas isso é uma análise que eu tinha até comentado com o pessoal aqui do grupo, que seria interessante a gente fazer, ver os potros no final e ver se eles eram de receptores que tinham alta perfusão ou baixa perfusão. Mas os potros ainda estão nascendo ainda. Acabaram de nasceram por agora. Tem todos esses dados, né? É muito fácil de coletar, só tabular. Só a gente avaliar em relação a isso. Tem alguns animais que eu tenho até mais, assim, 4, 5 meses de gestação, mas que não entraram. Na minha análise, entrou os animais na primeira avaliação com 12, 15 dias ali e depois com 30, né? Então, os que foram considerados gestantes estavam com acima de 30 dias de gestação. Nesse ponto, viu, Rafael, talvez é interessante mesmo assim, a gente aguardar todos os nascimentos, né, a data prevista, que a gente faz uma análise até o parto, né, que eu acho que aí é o mais, até mais impactante, aí que você já pega as perdas tardias, né, que ainda deve ser o que mais para março, né, Karine, acredito. Abril que são os últimos. Abril? Coletou até maio, abril são os últimos. Acho que o valor, assim, o maior volume encerra em fevereiro, né? Foram as maiores transferências, foram até fevereiro, março ali. Mas total até abril. É importante a gente ver também se tem alguma, né, questão de perda aí associada. Agora, um outro ponto interessante para a gente conversar, para a gente tocar, que a gente sabe que o corpo lúteo produz progesterona, a gente sabe que a progesterona influencia o tônus uterino. Tem trabalhos mostrando correlação positiva do tônus uterino também com a taxa de prenhez, mas dificilmente a gente tem uma correlação positiva da progesterona com taxa de prenhez. Isso é uma coisa que me intriga até hoje. No meu trabalho de mestrado, a gente acabou dosando progesterona também e não deu correlação positiva com a progesterona. Né? E isso é uma coisa que intriga muito, né, Guilherme? Até porque se a correlação fosse positiva, a gente teria a possibilidade de fazer uma progesterona exógena. Né? Resolveria o problema, só dá mais progesterona aí, né? Mais injetar. Taxa de prenhez. Não, tem alguma hipótese, Rafael? Não tem alguma hipótese? Diz a literatura que 2 nanogramas por ml é suficiente, né? Então mais ou menos. Eu tenho uma égua com 1,4 de progesterona, com perfusão de 60%, que emprenhou de primeira, na primeira transferência. Essa está um pouquinho fora da curva é o meu outlier do experimento, mas ela teve 1,4, ela emprenhou e manteve a gestação. Até a avaliação, acho que com 4 meses. Depois eu te passo a égua, Guará. Eu estou olhando esses valores ainda. Mas é uma égua em específico com 1,4 e emprenhou. Parece que a progesterona é mais qualitativa do que quantitativa, né? Esses limites também são difíceis de serem estabelecidos, né? Até por algumas variações de ensaio também, né? Que possa ocorrer. Mas é difícil a gente falar. Eu acredito, igual o Rafael comentou, né? Que a gente precisa de um mínimo, com certeza, né? Mas, assim, tudo indica, né, Guará, que dá mais, suplementar mais esse período na fêmea-equina ali não resulta, né, numa melhora em termos de progesterona, né? E é interessante, como eu trabalho com outras espécies, a gente fica sempre comparando, né? E a gente vê até no bovino, né, a gente tem um efeito embriotrófico, né? Você suplementar a progesterona bem no comecinho ali, entre 3 a 7 dias, né, do diestro ali bem no começo, o concepto, o embrião desenvolve mais, né? Então, assim, aparentemente, esse mesmo efeito não ocorre, às vezes, na fêmea equina, né? Assim,
tratando a receptora, né, nesse período, transferindo depois o embrião, esse embrião ainda cresce mais, né, pela aquela modulação do ambiente uterino. Então, isso no bovino a gente observa, né? Mas é isso aí que você falou, nem sempre se mantém. Ô, professor, fazer uma pergunta difícil agora. A gente sabe que da vaca tem um mecanismo meio que direto, né? Uma ligação direta, ovário-útero, né? Principalmente com relação à prostaglandina, que vai lisar o corpo lúteo, que tem tudo a ver com a nossa live hoje. Sim. Só que na égua, teoricamente, não tem essa conexão direta do útero com o ovário. E como que a gente vai, qual seria a hipótese principal? Ela vai ficar ainda em aberto para a gente explicar a influência da perfusão do corpo lúteo sem ser via progesterona, já que a progesterona não é tão, vamos dizer assim, ela é fundamental, mas a gente não tem uma correlação direta, né, da sua importância quantitativa para o processo da gestação. Como que a gente vai correlacionar isso com a qualidade do endométrio, com as glândulas endometriais, com a produção do líquido uterino e o desenvolvimento do embrião? Acho que o que intriga mais está aí, né? Qual é o mecanismo? Qual é o mecanismo, Karine? Você que está lendo sobre isso diariamente. Essa é exatamente a pergunta que vai ficar para o meu doutorado. Exatamente isso. Então, a gente... Vai vir na defesa do mestrado uns dias já de novo, né? Porque essa pergunta... Essa pergunta é recorrente. Veio na SBTE, veio agora. Então, assim, sempre que a gente discute isso, é a pergunta que fica. Eu acho que tem a ver com a quantidade de receptores, possivelmente, no útero. Pode ter ação de algum outro mecanismo que a gente desconhece em relação à expressão gênica. Então, diferentes receptores para diferentes hormônios, progesterona, estradiol. A gente pode pensar em algum fator angiogênico também em relação a isso, que a gente desconhece. Mas acredito que isso é uma pergunta que a gente vai ter que investigar daqui para frente. Mas eu acho que está mais relacionado com a quantidade de receptores nesse útero em relação à quantidade de progesterona. Não adianta ter progesterona e não ter receptor para se ligar. Então, acredito que seja um pouco nessa linha. É o que eu vou tentar desvendar no doutorado aí, mas cenas para daqui 4 anos. Notícia boa é que vocês não vão parar, né? Não. Porque no caminho vão ter várias descobertas. Isso é muito bom para nós, né, Guará? Para nós no campo ter essas descobertas e poder cada vez aplicar mais. Linha da pesquisa bateu e a gente vai continuar aí, mas a gente vai... A ideia é tentar... Pode continuar, professor. Só fazer um complemento, né? Acho que isso que o Rafael falou é o ponto-chave, né? A pergunta, né, realmente que a gente está intrigado e já, né, discutiu bastante. Tem várias possibilidades, né? Agora a gente começa a pensar em teorias, hipóteses que a gente precisa testar, né? Então, exige talvez uma série de experimentos subsequentes para a gente ir testando essas hipóteses, né? A Karine colocou uma, eu tenho outras coisas na cabeça, né? A gente vai... Tem algumas coisas associadas à metabolômica, proteômica, mas para não alongar além do que a gente vem discutindo. Aí, bom, sempre, né, abrir mesmo os dados, discutir com outros grupos, né, discutir com vocês, que às vezes surgem ideias, novas teorias, novas coisas que a gente também não está pensando, e aí a gente testar e tentar entender essa parte mecanística, né, Rafael? Acho que é isso que é o mecanismo, né? Essa associação, acho que ela está bem evidente e consistente, né, como eu falei, até entre duas espécies, né? Mas a parte mecanística também, se você perguntar no bovino, mesmo com você falou muito bem do mecanismo local ali, né, de novelamento da veia uterina com a artéria ovariana, né, que leva essa luteólise ali local, né, mas você vê, a gente também não consegue explicar, né, na receptora bovina bem essa associação, né, mesmo tendo a questão da progesterona, a gente não vê mais progesterona circulante nas receptoras bovinas que têm um corpo lúteo de maior perfusão, né? Então, assim, pode ser que esteja associado realmente a uma maior manutenção desse corpo lúteo, fatores angiogênicos, a Karine comentou ali, né? Mas é tudo teoria, é tudo hipótese que a gente precisa
talvez delinear agora para frente, né, alguns trabalhos para tentar entender, né? Tem aplicação, acho que o resultado já é muito importante para, né, para difundir uma possibilidade, né, a gente pensar isso a campo em termos de aplicação, mas a gente dentro da academia, né, como pesquisador, a gente sempre quer entender um pouquinho mais, né, por que isso está acontecendo, porque às vezes se a gente entende um pouco mais, a gente pode pensar até outras possibilidades, né? Quem sabe a gente entende um novo fator, alguma outra molécula, né? E a gente possa fazer alguns tratamentos, né? Alguma forma terapêutica para melhorar isso, né? Então, talvez esse é o caminho. A gente tem que pensar bem, né? Como testar isso daí, mas eu acho que é um ótimo ponto, né? Isso aí é o que a gente está buscando agora mesmo. Ô, professor, ô Gui, entrou aqui uma pergunta bacana, ó. Opa! Felipe, existe uma correlação entre o maior tempo do estro com a maior perfusão do CL? A gente sabe hoje no equino, que principalmente pelos estudos da professora Lisa Santana, né, Guará? Que busca-se cios mais longos para melhores preparações do endométrio, para melhores resultados. Mais receptores para progesterona, né? Mais receptores. E ele juntou os dois. Se existe uma correlação entre o maior tempo do estro com a maior perfusão do CL. Sim, não, uma ótima pergunta. Assim, uma resposta pronta, né? Assim, precisa, não vou saber te falar. A gente nunca chegou a avaliar realmente, né, esse tipo de associação. Mas pensando assim, que se esse maior prolongamento, né, do estro, o maior período, tiver associado talvez com o maior desenvolvimento desse folículo, né? Sim, se você tiver talvez um folículo mais desenvolvido, né, às vezes mais receptor de LH, a tendência é que você tenha um corpo lúteo também mais desenvolvido, com maior vascularização, maior perfusão, né, maior tamanho às vezes também. Tá? Isso, pelo menos, aí, de novo, né? Eu trago sempre a comparação que às vezes a gente estuda um pouco mais de detalhes isso no bovino e a gente consegue, às vezes, dando um proestro maior na fêmea bovina, ter folículos mais vascularizados. Então, a gente aumenta a perfusão, a vascularização desse folículo, que gera depois um corpo lúteo mais vascularizado também. Tá? Então, aí depende. Se for algo farmacológico, só com preparação, com estradiol, né? Lógico que não, mas assim, se você realmente estiver associando esse proestro, né, o estro aí realmente, né, no caso da égua, esse período de estro mesmo, com maior desenvolvimento desse folículo, maior estímulo para esse folículo, eu acho que pode ter uma associação, tá? Eu não sei de nenhum resultado específico comparando isso, mas eu acho que faz todo sentido. Tá? Perfeito. Rafael, queria comentar 3 pontos importantes. O primeiro é que a Karine apresentou esse trabalho na SBTE, esse trabalho foi premiado, né, Karine? Depois a Karine vai falar para a gente. O segundo ponto é que eu e você, nós tivemos lá no laboratório do Dr. Guilherme, lá na USP de Pirassununga, conhecemos o trabalho dele lá no laboratório, o trabalho que eles realizam, né? Estão todos de parabéns. E o terceiro ponto é que a avaliação das receptoras com o modo B, ela é eficiente e é a ferramenta que a gente tinha até agora, né? E aí a gente tem talvez um upgrade de poder contar com a tecnologia, né, para nos auxiliar a selecionar essas receptoras de forma mais eficiente. Né, Guilherme? Eu acho que esse é o grande insight desse trabalho, né? Não, exatamente, Guará. Acho que é muito bem tocar nisso, porque a nossa rotina é o modo B, né, as avaliações convencionais, né? E a ideia do Doppler é realmente a gente, como você falou, um upgrade, né? A gente pensar em algo a mais, né, que possa trazer mais eficiência, né, no processo, mas sem deixar de lado, né, o que já é feito de rotina, que tem sua importância muito grande no processo, né? Mas além disso que a gente faz, a gente estiver ali na ferramenta em tempo real, né, aplicável, algo realmente, né? Karine falou muito bem, não é que eu vou mandar para um software contar pixel, não, na hora ali, uma avaliação que você vai ter que ter um treinamento, mas com alta repetibilidade, né? Você tomar uma decisão melhor, né? Ainda mais, a gente sabe a importância de embriões aí na espécie equina, de valor, né? E às vezes você tem 2, 3 receptoras muito parecidas, né? Às vezes você tem lá, a única diferença dela é que ela tem um corpo lúteo, uma com maior perfusão, outra com menor. Então, olha só, né? Você tem ali um poder de
aumentar a chance de 65% de concepção, né, de preenhez, para 86, 87, né? Por que não? Então, acho que é isso que a gente pensa de uso dessa ferramenta, associado com o que a gente já tem no modo B, né? Perfeito. Sempre bom ressaltar isso. No meu experimento nunca foi comparado modo B com Doppler. Foi sempre modo B, palpação, versus modo B, palpação, mais o Doppler. Então, a gente não descarta as outras avaliações. E uma boa palpação, uma boa avaliação de modo B é prescindível para a sua taxa de preenhez. Então, não é uma única. Eu vou excluir todas as avaliações do modo B e passar a avaliar com o Doppler daqui para frente. Não é isso. E aí, a gente sabe que a taxa de preenhez vai lá embaixo se a gente usar esse único critério. A gente sempre vem somando, tornando a nossa avaliação mais criteriosa, muito pelo valor econômico que a gente tem agregado a esse embrião, melhorando a taxa de preenhez e, consequentemente, o lucro do próprio veterinário, do próprio produtor ali. Diminuir essas perdas gestacionais aí. Vou fazer mais uma pergunta. A gente sabe que comprar um Doppler dói no bolso, né? Ele é mais caro e muitos de nós vamos fazer essa conta de agora para frente, o tanto que eu posso melhorar no meu resultado, o tanto que eu posso ganhar versus o tanto que eu tenho que investir. Mas será que a gente tem alguma perspectiva do ultrassom Doppler ficar mais barato ou não? A gente vai ter que fazer um investimento grande mesmo. Ó, Rafael, assim, os equipamentos, né? Lógico, a tecnologia ela avança muito rápido, né? Até em termos de modelos, cada vez estão ficando mais compactos. A gente fala de ultrassom portátil, né? Mas a gente tem hoje equipamentos ultra portáteis, né? Que pesam em menos de 1 quilo e que tem talvez uma eficiência tão grande quanto, né, aqueles grandes de estação, né? Isso vai acompanhando a tecnologia com preço também, né? Mas eu acho que além da gente conseguir, com esse avanço tecnológico, reduzir às vezes preço, eu acho que o principal fator é a demanda mesmo, né? É uma questão de mercado. Se a gente gerando pesquisa, vendo que tem aplicações, isso vai ter ganhos, né? Para quem está utilizando, ganhos, né, de eficiência reprodutiva, ganhos econômicos. Isso, lógico, aquece, gera mais demanda, né? E essa demanda faz com que você tenha mais competitividade e o preço também dos equipamentos reduza. É isso que a gente tem visto. Tá? Então, assim, a gente tem hoje visto equipamentos, vamos dizer aí, há 10 anos atrás, a gente estava falando um bom equipamento portátil, Doppler, né? 38, 42 mil reais, né? Hoje a gente tem, para esse uso que a gente está falando aqui, por volta aí de 32, 35, né? Você vê, aumentou muito o dólar nesse período e a gente ainda tem, porque a gente está falando de equipamentos, grande maioria importado, né? Se não é o equipamento inteiro, as peças para ser montado aqui no Brasil. Então, isso encarece muito com esse aumento do dólar. E mesmo assim, a gente está com equipamentos hoje já um pouco mais barato, né? Eu acho que se não fosse o dólar, era para estar mais barato. Mas volto a repetir, não adianta só avanço tecnológico, de custo, se a gente não... Acho que a demanda ela vai, né, fazer com que também você tenha, às vezes, um preço menor. Tá? Se quiser complementar, Karine. Eu acho que é bem isso que o professor falou mesmo. Ele já teve uma redução nesses últimos tempos em termos de valor, mas a gente precisa buscar mais aplicabilidade dentro da reprodução equina, né? Às vezes associar com o que a gente comentou no começo, de avaliar essa possível endometrite, alguma outra associação, avaliar folículo. Então, associar o máximo de funções possível dele para justificar essa compra, não só pela seleção da receptora. Óbvio que já é um avanço importante, mas a gente tem que trabalhar com a ferramenta completa. Se a gente tiver meia ferramenta, a gente investiu o valor total e está tendo meio retorno. Então, acredito que quanto mais a gente conseguir utilizar essa avaliação no estro, no diestro, avaliação de útero, isso vai associar a justificar comprar um ultrassom com Doppler. E só complementar um pouquinho, né? A questão da demanda, ela também envolve até outras espécies, né? Porque você vê na clínica de pequenos, né? É muito mais comum você ver um equipamento Doppler nas clínicas e são muitas vezes os mesmos equipamentos. Muda o tipo da probe, né? Do transdutor, mas
esses equipamentos veterinários também, seja para cães, né, para pets ou para bovino, eles têm aumentado a demanda, né? Então, assim, se for usar também para equino, isso acompanha, né? Então, de forma geral, a gente tem visto mais aplicações do Doppler, né? Não só na reprodução, mas na clínica, né? De animais. E isso tem abaixado também o preço, então tem ficado cada vez mais acessível. E com a qualidade de imagem, às vezes até melhor, né? Isso que é interessante. Bacana. Entrou mais uma pergunta bacana aqui, talvez até uma sugestão do Rodrigo, onde ele fala, famoso Rodrigo Beterraba, onde ele pergunta se foi observada uma correlação entre o CL com boa perfusão e o tônus uterino, ruim ou vice-versa. Talvez, não sei se foi observado que a Karine avaliou mais a transferência, a prenhez, né? Mas não sei se fez essa correlação fiz essa avaliação, também. sim. Só que no meu experimento final, a gente entrou com 110 animais, a gente avaliou muito mais, mas vale lembrar que eu excluí egos com mais de um corpo lúteo, que eu excluí egos com cérvix aberta. Então, no processo de exclusão, a gente fechou com 110 animais. E esses 110 animais eles eram muito homogêneos no modo B. Justamente, eu só avaliava com o Doppler aqueles animais que já receberam embrião. Então, eu não tenho uma variação de tônus muito grande. Então, desses 110, eu tenho 102 com tônus 2. E eu tenho 8 animais que não têm esse tônus 2, mas que variam 1,5, 2,5, não tem além disso. Então, por isso que não houve essa correlação. Acho que se a gente transferisse embrião para qualquer receptora, sem fazer essa avaliação criteriosa, avaliando tônus de 0 a 3 em todas as receptoras, isso teria uma correlação. Mas no meu experimento específico, acredito que não tenha dado essa correlação muito, porque não teve variação de tônus. Ela já passava por um processo de pré-seleção antes. Muito bem lembrado, Karine. As éguas que a Karine avaliou são as éguas que já iam receber embrião. Então, elas já tinham passado por uma peneira, né? E aí, repito, o mais legal é que essas éguas pré-selecionadas, que aparentemente estavam boas, a gente teve uma diferença muito grande de taxa de prenhez em relação à perfusão do corpo lúteo, que é realmente a característica que a gente não imaginava. Quer dizer, o Guilherme imaginava, a gente não sabia, né? Eu não sabia, mas assim, na minha mais esperançosa Karine que estava dentro de mim, eu não imaginava que fosse ser 36% a mais. Isso, assim, realmente, no meu ponto de mais esperança, eu não imaginei. Só para reforçar. Pode falar, Desculpa, Rafael. Não, pode falar, mas é que a gente vai ter que agradecer já. Parece que ele voou. Tá encerrando já? Voou. Mas fala com a gente, Guilherme. Vamos um último... Não, é coisa rápida, né? Só para reforçar isso que a Karine falou, a variação foi muito pequena, né, de tônus, então realmente estava muito homogêneo. Mas quando a gente compara o grupo, né, de alta perfusão e baixa perfusão, né, a média foi a mesma, não deu diferença na estatística. Só para reforçar que realmente não teve diferença, mas a variação foi mínima, então é difícil detectar algo estatístico diferente aí. Era só para complementar, Rafael, vai lá. Perfeito. O Guilherme, então a gente gostaria de agradecer. Eu estou surpreso que realmente o tempo voou. Voou. Muitíssimo obrigado, doutor Guilherme, doutora Karine. Parabéns a vocês pelo trabalho, né, Karine? Foi premiado justamente lá na SBTE. Então a gente fica muito feliz pelos resultados, né? E parabéns por todo o trabalho de vocês lá no laboratório. E muito obrigado por ter contribuído com o nosso projeto. Eu que agradeço o convite, Guará, agradeço. Isso só foi possível graças a você que abriu as portas para a gente aí. Então, muito desse trabalho é mérito seu, de ter me aguentado 6 vezes lá, avaliando na ansiedade a milhão, mas isso veio com os bons frutos. A gente foi premiado aqui na USP, no simpósio de reprodução, em primeiro lugar, como o melhor trabalho na categoria mestrado. Dentro dos trabalhos de reprodução da USP, ficamos em segundo lugar na categoria Melhor Trabalho Aplicado da SBTE agora de 2022. Então foi bem bacana e você faz parte de todo esse mérito. Bacana demais, né? E a live hoje, e nós vamos transformá-la num podcast também para ficar disponível para todo mundo poder escutar, e vamos botar no YouTube também.
foi muito boa, nossa, muito produtiva. Muito obrigado mesmo, Guilherme, pela disponibilidade do tempo e do conhecimento. Imagina. Muito obrigado, Karine, desde sempre, né? Tá ajudando a gente. Exato, ela E disposição, vamos para sempre. cima, né, Guará? Queria só Isso aí. vocês, né? Acho que inicialmente, primeiro, né, Guará, a gente está aqui mesmo muito por você aí ter aberto as portas lá para a gente fazer o trabalho, confiado na gente, confiado aí né? Assim, a gente só gera pesquisa, né, com volume de animais assim, se a gente tem parceiros como você, né? Então, assim, você, o Rafael, estão sempre abertos à pesquisa, conhecimento. Então, a gente tem que trabalhar junto, né, academia, né, com os colegas, e realmente tem que agradecer muito essa oportunidade, um trabalho que a gente fez muito criterioso, né? A Karine é muito criteriosa, você também. Então, assim, juntamos tudo, acho que a gente tentou o máximo aí para ter um resultado, né, realmente importante, né? E acho que a gente conseguiu alcançar aí bons frutos aí. E, por fim, agradecer a oportunidade para a gente discutir aqui, né? E parabenizar vocês dois aí, muito bacana aí, né? O que vocês têm criado. Acho que o MindVet aí vem para trazer muita informação, né? Fui ver alguns vídeos aí, né? Assistir algumas entrevistas, tá muito legal. Acho que parabéns aí para vocês, né? Tem a rotina pesada aí do dia a dia, ainda arrumar um tempo para trazer conhecimento para a moçada e conhecimento de qualidade. Acho que isso é importante, né? Trazer informação bacana. Então, parabéns, viu, para os dois aí pela iniciativa, né? Falou. A gente que agradece. Ô, Karine, fala onde encontra vocês nas redes sociais. Pelo Boa. Instagram do laboratório, o LFEM_USP, e aí tem contato direto com a gente. Se alguém tiver dúvida mais específica do meu experimento, pode mandar no meu Instagram, Medvet Morelli, o que está conectado aí. E ali tem todos os contatos de e-mail, como acessa com a gente aí, mas estamos à disposição. Show. Acompanha a gente no Instagram do laboratório, que tem sempre alguma coisa associada com bovino, equino, bastante Doppler. A gente está fazendo até em touro essa semana, então tem bastante conteúdo diverso no Instagram do laboratório, tentando trazer a ciência para o campo. Bom demais. Obrigado Muito a bom. todos. Muito A gente está obrigado. no MindVet Bio e pretendemos continuar, né, Guará? Se Deus quiser. Sou fã número É isso. 1. Tamo junto. Obrigado mesmo, gente. Valeu demais. Abração. Guilherme, obrigado. Karine, obrigado. Rafael, obrigado. Abraço a todos. Abração. Agradeço. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal. Obrigada. Até mais.